Graça e paz a todos. Tenho uma curiosidade bíblica que eu gosto particularmente. Sou cristão, Jesus é meu Salvador e eu já tive um encontro com Ele. Eu tenho uma curiosidade bíblica que eu quero compartilhar com vocês. Veja, existe um som que não foi criado por músicos, não nasceu em conservatórios, não surgiu para entretenimento. Esse som nasceu no céu. O chofar não é apenas um instrumento, ele é uma voz profética. É o próprio chamado de Deus ecoando na história, convocando o homem a se alinhar com ele. Antes de Israel tocar o chofar na terra, Deus fez o chofar soar no monte. O primeiro toque não veio da mão do homem, veio da presença de Deus. E até hoje, espiritualmente, esse som continua chamando. Voltem para mim. Cada toque do chofar revela uma atitude que Deus espera do seu povo. O chofar não é música, é linguagem espiritual. E existem 4 mensagens nesse som. Hoje, Deus ainda fala através delas. O primeiro, tequiá, o chamado à adoração. É um toque longo e firme. Esse é o som que reúne, é o som que Deus diz: Deus é rei. Não é um convite emocional, é uma convocação espiritual. Adorar não é cantar, adorar é se render. Toda vez que Deus chamava o povo com esse som, eles tinham que parar tudo: trabalho, guerra, rotina, porque a presença de Deus exige prioridade. Hoje, Deus ainda procura quem responda a esse chamado. Ele procura os verdadeiros adoradores. O segundo, Shevarim, o som do quebrantamento. São toques curtos e gemidos. Esse não é um som bonito, é o som do coração sendo tratado. Deus nunca quis aparência, ele sempre quis arrependimento verdadeiro. Antes da restauração, vem o quebrantamento. Antes da glória, vem a rendição. O chofar ensina: ninguém entra na presença de Deus sustentado pelo orgulho. O terceiro, teruá, o grito de despertamento, toques rápidos como alarme. Esse é o som que acorda. Era usado quando o povo estava em perigo, em batalha ou espiritualmente distraído. É Deus dizendo: desperta, você está esquecendo quem eu sou? Hoje não é diferente. Vivemos dias de distração espiritual. Mas o céu continua emitindo esse alerta. Deus ainda chama: voltem ao centro da minha vontade. E o quarto é Tequiá Gedolá, o grande toque final, toque longo e crescente. Esse é o som da consumação, o som da vitória, o som que anuncia que Deus completou sua obra. Ele aponta para o dia em que toda a criação reconhecerá que somente o Senhor reina. Nada ficará fora do seu domínio, nada resistirá à sua voz. O mais importante não é ouvir o chofar, é responder o que ele significa. Deus não busca quem apenas escute sons, ele busca quem obedeça ao chamado. E Deus não instituiu isso como obrigação, mas como adoração. O verdadeiro chofar hoje não é um instrumento, é o Espírito Santo falando ao coração. E a pergunta não é: você conhece o chofar? A pergunta é: você tem respondido ao chamado de Deus? O chofar sempre anunciou 3 verdades. Deus chama, o homem responde, e a história caminha para o encontro final com ele. Hoje, o céu ainda está soando esse chamado. Quem tem os ouvidos espirituais que ouça. Som final prolongado. Silêncio. Voltem para mim. Quero lembrá-los que é curiosidade minha. Ninguém está obrigado a seguir os rituais de Israel, ok? Mas a Bíblia realmente fala da última trombeta.
ligada à ressurreição e ajuntamento do povo de Deus. Esse é um dos textos mais solenes sobre o que muitos cristãos entendem como o arrebatamento. E onde está escrito sobre a última trombeta? O texto mais direto está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui o apóstolo Paulo conecta três coisas: o som da trombeta final, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. A descrição do acontecimento encontra-se em 1 Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Observe que o texto diz trombeta de Deus. Não é um instrumento humano, é um chamado divino, soberano, celestial. O próprio Jesus falou desse ajuntamento. No Evangelho de Mateus, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 31. Está registrado que Jesus falou isso. A trombeta aqui é um som de convocação universal, um chamado que reúne os eleitos. Que som é essa última trombeta? Aí vai a pergunta. A Bíblia não descreve a melodia, porque não é música, é a autoridade de Deus. Ela não é um toque litúrgico como os do chofar no culto judaico, um som produzido por habilidade humana. Ela é um ato direto de Deus na história. E qual o sentido espiritual da última trombeta? Na cultura bíblica, a trombeta sempre significava Deus chamando o povo, Deus intervindo e Deus iniciando algo definitivo. A última trombeta é o chamado final, o encerramento da era presente, a convocação para estar diante do Senhor. Por isso, Paulo usa a palavra última, não no sentido de a última de uma sequência musical, mas no sentido de ato final do plano redentor nesta fase da história. Por isso que se trata de comunicado espiritual. Não confunda com as trombetas do Apocalipse. As 7 trombetas de juízo aparecem no livro de Apocalipse, capítulo 8, capítulos 8 e 11. Ali são trombetas de julgamento sobre a terra. Já a última trombeta de Paulo é trombeta de redenção da igreja, não de juízo. Por isso, muitos teólogos entendem que são eventos diferentes em propósito. Em resumo, a última trombeta será não um som humano, mas a voz convocatória de Deus. O momento instantâneo da transformação, a ressurreição dos salvos, o ajuntamento com Cristo e o cumprimento da esperança cristã. Não é apenas um toque, é o chamado que Deus encerra a história da igreja na terra. Jesus te abençoe. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Então, permita-se se quebrantar na presença de Deus e aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador. O tempo urge. Um grande abraço e Deus te abençoe.